Paz, irmãos, tudo bem? Eu aqui mais uma vez para trazer uma palavra de amor, uma palavra de esperança, uma palavra de Deus para mim, para a sua, para a nossa vida. E hoje eu vim aqui falar de sonhos, né? Sonhos, nossos sonhos, né? Os nossos sonhos, eles são coisas que nos motivam. Eu tenho uma passagem da minha vida, onde eu tinha cerca de 18 anos e eu estava completamente desmotivado. Meus sonhos tinham sido enterrados, meus sonhos tinham sido assassinados, meus sonhos estavam mortos, tá certo? Eu achava que a vida não valia mais a pena, eu entrei num estado de depressão. E eu me lembro que nessa época eu tive muito apoio da minha família, muito apoio de quem me ama. E eu me lembro bem que minha mãe me deu uma plaquetinha desse tamanho de uma das viagens que ela foi, e que era uma frase atribuída a Charlie Chaplin, que dizia assim, que o homem não morre quando deixa de viver, mas quando deixa de sonhar. Isso tem tudo a ver com a Bíblia, isso tem tudo a ver com aquilo que Deus nos ensina, né? A gente sabe que, por exemplo, num cemitério tem muito mais sonhos enterrados do que pessoas enterradas lá, tá certo? Tem muito mais sonhos que morreram, sonhos que foram frustrados ali, assim como em muitos lugares, em muitas casas, tem muitos sonhos que foram enterrados, foram destruídos, foram mortos, assassinados, tá certo? E esses sonhos precisam ser ressuscitados para que as pessoas tenham vida, para que nós possamos viver. Na minha época, essa plaquetinha foi uma mensagem que minha mãe trouxe, que veio do coração de Deus, para me fazer levantar, para me fazer ter forças, para me fazer ressuscitar os meus sonhos. Na Bíblia diz assim que os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos. A gente não pode nem imaginar o que Deus tem sonhado para a nossa vida. Então a gente precisa sonhar, a gente precisa equilibrar nossos sonhos com os sonhos de Deus. A gente precisa voltar a trazer aquilo tudo que nos motiva, aquele propósito que nos motiva, tá certo? Os sonhos são muito importantes para a nossa vida, são muito importantes para definir quem nós somos, qual é o nosso propósito, o que nós vamos fazer da nossa vida, tá certo? E outra passagem da Bíblia diz assim, que os sonhos de Deus não podem ser frustrados. Não podem ser frustrados. Então se a sua vida está alinhada com a palavra de Deus, está alinhada com a vontade do Deus Criador, do Deus que é nosso, acima de tudo, Ele é nosso Pai, os seus sonhos, se são os mesmos sonhos de Deus, não podem ser frustrados, tá certo? Nesse dia eu vim te deixar essa mensagem, que você se motive nessa semana para buscar aqueles sonhos que parecem que já tinham morrido, parece que já eram impossíveis. Aliás, o impossível para Deus não existe, tá certo? O impossível para os homens é muito fácil a gente chegar, agora o impossível para Deus não existe. Volte a sonhar, continue sonhando, reavive seus sonhos, faça que esses sonhos saiam daqui e comecem a produzir frutos, que comecem a crescer, tá certo? Eu queria te desejar uma chuva de bênçãos, uma chuva de sonhos de Deus para a sua vida, e que sua semana seja maravilhosa na presença do Senhor. Não esqueça de deixar seu like, deixar seu testemunho, é muito importante esse testemunho, para que a gente possa se motivar e esse sonho de levar a palavra de Deus possa cada vez mais crescer, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.